Estamos de volta e nesse bloco para falar de negócio. Você sabia que, segundo pesquisa, 60% das empresas morrem antes de completar 5 anos de vida? Pois é, para falar sobre esse assunto, esclarecer algumas dúvidas, é que a gente recebe hoje aqui em nosso estúdio Ted Sinai. Seja bem-vindo, muito obrigada. Eu que agradeço a presença, espero contribuir com os empresários que estão em casa nesse momento para ter um pouquinho mais de conhecimento, né? Pois é, alguns empresários têm dúvidas, né, estão passando por dificuldades, de repente até se encontram em situações parecidas com as que a gente vai abordar aqui hoje. E quais são, Ted, as principais causas, né, para essa mortalidade? Antes de falar dessas causas, eu queria falar um pouquinho dessa mortalidade. É algo que me preocupa muito hoje em dia, que é um tema tão conversado, é um tema tão comentado, que parece que as pessoas não percebem mais a gravidade desse tema. Quer dizer, você ter de cada 10 empresas, mais da metade delas vão morrer antes de completar 5 anos de vida, isso é um quadro muito crítico, porque é um quadro que eu diria social. Você, quando fecha uma empresa, o próprio empresário ele pode até abrir uma outra empresa, mas às vezes um funcionário ele vai passar 3, 4, 5 meses sem conseguir um emprego. E ele tem família, ele tem pessoas para alimentar e o dinheiro precisa circular para a economia ficar aquecida. Então, esse quadro ele é grave e nós da empresa Meu Plano tratamos esse tema com gravidade, com devido respeito. Então, falando dos motivos de quebra, se você olhar direitinho a estrutura de uma empresa, uma empresa é uma estrutura extremamente complexa. Você lida com pessoas que já não tem você não tem controle sobre pessoas, você tem só uma gestão, você tem um processo de condução e você lida com dinheiro, né? Basicamente, uma empresa é formada por pessoas e por dinheiro e por um sistema que você consegue mobilizar esses recursos. E, normalmente, o sistema não é adequado. Os empresários não são preparados, não têm maturidade para lidar com as pessoas e os empresários não têm conhecimento necessário para lidar com o dinheiro. Então, se perde muito dinheiro, há muito desperdício, há uma falha de gestão grave e há uma falta de potencializar uma equipe em termos de seleção, de formação, para que essa equipe consiga gerar o resultado que a empresa necessita para poder alcançar os resultados que ela deseja. E essas causas, então, quais seriam? Bom, basicamente, você tem um estudo do Sebrae hoje que aponta 6 causas, né? Eu de cabeça agora não tenho as 6, mas dessas 6, as mais graves têm relação com o próprio empresário. É interessante assim que muita empresária acredita que o que mais quebra as empresas, por exemplo, são os impostos. Tem a ver com fatores externos, mas não. O que mais quebra a empresa é a falta de competência e de habilidade de tocar a empresa. Então, é uma falha de gestão. E dentre esses pontos, o mais grave de todos, o mais comum, é a falta de planejamento. Não se sabe por quê, não tem nenhuma pesquisa específica com relação a isso, só se sabe que na América Latina planejamento é um comportamento muito fraco do empresário na América Latina. Historicamente, eu não sei de onde vem isso, mas isso é um fato, né? E é importante as pessoas lidarem com isso, porque a falta de planejamento ela se configura em tudo na vida, se configura na gestão de compras em casa, se configura na gestão a gente precisa. Né, da própria vida pessoal. Eu costumo brincar que eu coloco assim, para as pessoas entenderem, normalmente quem tem filho pequeno faz um aniversário e vai comer coxinha e Coca-Cola uma semana depois do aniversário ainda, porque sobra, né, as coisas do aniversário. Quem tem falha de planejamento tende a pecar pelo excesso, não peca pela falta. Quando você fala de empresário, por exemplo, isso é muito claro nos estoques dos empresários. Empresas que têm estoque, normalmente têm estoque elevado, 3, 4, 5 vezes o que precisa ter, tudo porque o empresário tem medo de faltar. E no medo de faltar, ele exagera e às vezes tem 300 mil, 400 mil reais no estoque e não tem 5 mil reais para pagar uma duplicata na semana seguinte. Eu fiz um estudo nos últimos 7 anos, inclusive foi tese de meu mestrado, e esse estudo ele mostra o seguinte: uma pessoa não nasce empresária. Então, ela vai começar a empresariar normalmente na juventude, normalmente na faixa de 20 anos, 22, 23.
Então, quando ele começa a empresa é um bebê, né? E ele já é um adulto. E, normalmente, o que você encontra no mercado são adultos lidando com uma empresa de forma infantil e adolescente. Na verdade, as empresas elas estão vivendo a sua fase da adolescência. Empresas que quebram porque são adolescentes que não sabem o que quer, são adolescentes que têm dificuldade de enxergar claramente qual é o propósito do seu negócio. E essa forma de tocar a empresa de forma imatura e de forma, muitas vezes, irresponsável, é que faz uma empresa quebrar. Eu queria colocar um aspecto que eu acho que é importante, porque, às vezes, algumas empresas, alguns empresários olham e falam o seguinte: não, mas eu já tenho 15 anos de empresa, eu já passei desse período de quebra, esse assunto não tem a ver comigo. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos, de uma universidade, que diz o seguinte, que uma empresa, em média, que tem 20 anos de idade, ela, se chegar a uma concorrência pesada, e concorrência hoje em dia não chega brincando, chega para quebrar o outro mesmo. Se chegar a uma concorrência pesada, é uma empresa que não dura nem 8 meses no mercado. Então, 20 anos de sacrifício e de energia despendido para o negócio vão embora em 8 meses. Né? É muito rápido. Hoje, tudo é muito rápido. Nós vivemos a era da informação, informática, internet, tudo muito rápido, e eu costumo dizer que as empresas também quebram muito rápido. Então, é preciso estar atento, é preciso se atualizar, e isso não é uma questão, é uma necessidade, é uma questão de vida ou morte, realmente, do negócio. E a Oficina Meu Plano trata de uma forma bem bacana esse assunto, né? Ela ajuda a transformar ideias em resultados, né? Fala sobre isso. No universo empresarial, o que você encontra? Você encontra pessoas, que são empresários, que sempre têm ideias na cabeça. Hoje, por exemplo, se uma empresa já está concebida, ela veio da ideia do empresário. E mesmo que não tenha vindo, vamos supor que tenha vindo de um processo sucessório, os novos sucessores, eles têm ideias novas, implementam no negócio. Então, o negócio nada mais é do que ideia na cabeça, operacionalizada e colocada e trazida para o mundo real. Só que tem um detalhe: no mundo dos negócios, essa ideia precisa gerar algo real e que precisa dar lucro. Existe um caminho para isso, né? Então, a ideia é bem simples. Nós temos um método, uma metodologia, como se fosse um método de fazer um bolo. Você olha na televisão, por exemplo, um bolo lindo, bem feito, saboroso, e você não sabe cozinhar, não sabe fazer nada. Mas aí você vai fazer um curso e você percebe que existe um método para aquilo, existem os ingredientes, existe uma sequência para ser colocada, existem alguns detalhes, existe um tempo. Então, a metodologia Meu Plano é uma metodologia que traz essa receita de bolo para você aumentar a potência de ideias de negócio que você tem, gerarem resultados efetivos e gerarem resultados com lucro no bolso. E falando assim do assunto, mas de uma forma um pouco diferente. A gente está falando para quem tem dificuldades, né? Para quem tem problemas. Mas é possível evitar isso tudo? A pessoa começar já certo? Eu diria que só não é possível você garantir o sucesso, né? Porque a vida é um risco e essa é a condição, na verdade, de grande desafio da vida. O negócio é uma oportunidade que você tem de desafiar a vida e de fazer cada dia ser um dia diferente, né? Existe sim a possibilidade de você evitar alguns erros que são tradicionais no negócio. Por exemplo, a falta de conhecimento, a falta de planejamento, parar para pensar no negócio. O empresário, quando nós trabalhamos, tecnicamente falando, níveis do negócio, nível estratégico, tático e operacional, o empresário ele é viciado no operacional. Ele adora fazer aquilo que não era para ele estar fazendo. Existem atividades na empresa que você contrata pessoas, essas pessoas fazem isso. E você delega. Lógico que esse papel exige uma gestão e uma função do empresário diferente, um aspecto de liderança, um aspecto educacional, ele vai ter que ser um educador. Eu acho que na falta disso, o empresário fica com raiva de processos que não acontecem com a equipe e prefere ir lá e fazer. O empresário adora fazer o seguinte: o funcionário faz uma coisa errada, ele fala, sabe de uma coisa, eu vou fazer isso. Ele para evitar o confronto com o funcionário, para evitar ensinar, para evitar educar, ele prefere ir lá e fazer.
Ou seja, ele cuida, é um paliativo, ele cuida da ação que precisava naquele momento, mas não cuida do processo. Ou seja, o processo continua falho. Na próxima vez que aquilo acontecer, o funcionário vai errar porque ele não aprendeu. É como um filho que não consegue fazer uma prova e você, angustiado porque ele não consegue fazer a prova, você vai lá e faz a prova para ele. Quer dizer, você cuidou da prova, mas não cuidou da pessoa, não cuidou do processo. Assim acontece na empresa. É possível você começar certo se você entender que você precisa se profissionalizar. Hoje eu bato muito forte nisso, e eu acho que não há mais espaço, não há mais meio termo. Ou você é um profissional, gestor profissional, ou você é um amador. Se você é um amador, você vai perder muito dinheiro. Vai perder muito dinheiro. E se você for um profissional, não há nenhuma garantia que você vai ganhar muito dinheiro. Mas há uma garantia que você vai perder menos. E se você fizer um processo eficaz, você consegue um resultado satisfatório, consegue ter realização naquilo que você faz e, como consequência, você consegue ter a remuneração que você deseja. Pois é, a gente sabe que muitas empresas, né, estão bem organizadas, estão passando por momentos felizes, né, sem problemas aparentes, mas a gente sabe que também que muitas estão passando por dificuldades, de repente por situações até que você citou, né, que de repente acredita que só está acontecendo dentro ali da sua empresa, que na outra empresa é diferente, que no concorrente é diferente, mas não é, todos passam por dificuldades e por problemas. E quem quer conhecer o caminho, quem quer entender mais até sobre a Oficina Meu Plano, passe para a gente, então, para quem está em casa, as datas, os horários, telefone de contato. Ok, até antes de passar, eu queria fazer um último comentário. Mais de 90% das empresas não estão bem. Mais de 90% das empresas não estão bem. A gente olha de fora e não sabe, não é? Não sabe. E quem olha de longe vê um empresário andando com um carro bonito, vê uma empresa com uma fachada bacana, vê uma empresa com muitos clientes dentro, mas isso não garante que a empresa está bem. E eu digo e confirmo, né, que mais de 90% das empresas não está bem. É como eu diria às pessoas. Eu acho que mais de 90% das pessoas não está bem de saúde também. Se elas fossem no médico, fossem fazer um check-up, iam descobrir uma coisinha aqui ou outra ali. Eu acho que a perfeição, né, tá tudo bem, tudo ok, nada preciso, não existe em nenhum aspecto. Todos precisamos de algum processo melhor para evoluir um conhecimento. Nas empresas isso é grave, porque além de precisarem de ajuda, o empresário não acredita que precisa. Ele só vai pedir ajuda quando ele está no desespero. Como médico, que nós só vamos quando a doença pega e bate com muita força. Então, nesse aspecto, a Oficina Meu Plano e a empresa Meu Plano, ele tem um papel muito importante, que é um sonho que nós temos de evitar que as empresas quebrem. Nós queremos reduzir o percentual de empresas que quebram no Brasil. Então, para isso, nós temos a Oficina Meu Plano, é um método para transformar ideias em resultados. Tanto faz se é uma empresa que está começando agora, tanto faz se é uma empresa que já tem 40 anos de vida, toda empresa tem ideias e quer operacionalizar essas ideias e pode melhorar, e pode, né, dar um salto quântico. Mesmo que a empresa esteja bem, pode ainda ficar melhor. Claro, né, não há nenhum ponto em que você esteja que você não possa ficar melhor. Mesmo porque todo mundo sabe disso, né? Ficar na mesma posição significa regredir. Porque todo mundo está andando, e andando para frente. As empresas, as pessoas. Se eu fico parado, eu acabo ficando para trás. Então, o progresso, ele é constante. Você não pode parar em momento nenhum. Não pode parar em momento nenhum. A Oficina Meu Plano, ela traz esse suporte para que as pessoas possam ter um método fluido, simples, prático, de pegar as ideias da cabeça, tirar desse mundo imaginário essas ideias e trazê-las para o mundo real, de modo que elas possam gerar os resultados que eles desejam. Pois é, eu falei aqui hoje com o Ted Sinai, que é administrador, há mais de 15 anos já de carreira, é consultor, autor, tem bagagem realmente suficiente assim, e grandiosa, né, para falar sobre esse assunto. Agradeço imensamente sua presença. Não, eu que agradeço, né, mais uma vez essa parceria, né, não é a primeira vez que eu estou aqui com vocês, gosto demais, gosto de falar para os empresários, gosto de trocar essas informações, e vamos trabalhar para evitar que as empresas quebrem.
Vamos transformar ideias em resultados. É isso aí. Agora a gente confere mais um intervalo. Já já eu estou de volta.